Povo de Deus, nós cumprimentamos a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Eu vou estar lendo o versículo 21, aqui no meu texto, e assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu gostaria que você lesse aí na sua casa, durante o tempo que nós vamos aqui meditando, ou durante a semana, ou hoje ainda, os versículos de 21 a 35. Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Nós não vamos ler todos os versículos devido ao nosso tempo. Nós vamos procurar ser breves. Mas hoje o tema da nossa mensagem é: como está a sua disposição em perdoar? É uma pergunta. É muito pessoal essa pergunta. 7 vezes, assim como Pedro? Ou 70 vezes 7, assim como Jesus ensinou e nos perdoou também? E o tema da nossa mensagem hoje é: precisamos perdoar, pois Deus já nos perdoou em Cristo. Jesus nos informa nessa parábola que havia um senhor rico, um proprietário de terras, e ele também tinha um administrador e vários empregados. Esse administrador administrava os empregados. E esse administrador foi trazido à sua presença. Ele lhe devia, mas não tinha condições de pagar. E no verso 26 do nosso texto informa que esse administrador se ajoelha e implora ao proprietário das terras, o seu senhor: paciência comigo, ou seja, parcele a minha dívida e eu pagarei tudo. No verso 27, Jesus nos informa que o senhor, o patrão daquele empregado, esse administrador, teve compaixão, teve misericórdia e cancelou, perdoou toda a dívida. Oh, glória! Graças a Deus. Já teve uma dívida perdoada? É muito bom. Mas a história não termina aqui. Vejam a que ponto chega a ingratidão do ser humano. No verso 28, esse administrador não teve consciência, nem muito menos compaixão do seu próximo, em perdoar também. Não foi capaz de exercitar, de praticar a mesma misericórdia recebida, a mesma compaixão que recebeu. E deixou de perdoar o seu conservo, aquele que estava sobre as suas ordens. No verso 31, assim nos informa que os amigos do conservo ficaram indignados, tristes com a situação, e foram contar ao patrão o que o administrador havia feito. Ele tinha um conservo, esse conservo, na mesma situação de débito para com ele, pediu que ele tivesse paciência, que parcelasse a dívida, pois ele também iria pagar tudo o que devia. Mas esse administrador não teve compaixão, não teve misericórdia. Sabendo disso, o patrão manda chamar esse administrador, porque ele havia perdoado ele. Ele havia perdoado a dívida dele, mas ele não tem a mesma compaixão, não tem a mesma misericórdia para com o seu conservo, ou seja, aquele servo que estava sobre o seu serviço, sobre as suas ordens. E Jesus nos informa as palavras do patrão em relação ao administrador. Versos 32 e 33. Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. E você não deveria ter tido a mesma misericórdia, a mesma compaixão que eu tive de você para com o seu conservo, para com o empregado que está sob as suas ordens? Portanto, o mínimo que você precisava fazer era também perdoar. Atenção, você que me ouve nesse dia.
Eu não tenho direito em não perdoar. Nós não temos o direito em não perdoar as pessoas, seja lá quem for. Seja lá o que essa pessoa fez contra qualquer um de nós. Porque Deus teve misericórdia de nós. Essa é a manifestação da graça de Deus ao ser humano. E quem viabilizou, quem promoveu essa misericórdia, quem proporcionou essa misericórdia, foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Quando morre, ele morre por todos aqueles que creem. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus é a manifestação do favor imerecido de Deus, a manifestação do grande amor de Deus às pessoas. E nós precisamos entender que nós não temos o direito de guardar mágoa. Nós não temos o direito de não perdoar, pois a mágoa, a falta de perdão, a sonegação do perdão é algo que influencia negativamente diversas áreas das nossas vidas e, consequentemente, a nossa condição física, a nossa condição emocional, a nossa condição espiritual. Ou seja, a mágoa, a falta de perdão, a sonegação desse perdão faz mal para quem assim sonega. Atrapalha o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E no verso 34, o Senhor Jesus nos informa, se você não perdoa, consequentemente você é entregue aos verdugos. Os verdugos, os atormentadores, os torturadores da alma. Ou seja, a consciência. Se você não perdoa, você não tem paz. A falta de perdão, muitas vezes, nos levam a doenças de ordem psicossomáticas. São doenças causadas por desequilíbrios emocionais que, acumulados, eles interferem diretamente na saúde física de uma pessoa. E o texto termina no versículo 35, quando Jesus informa, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoarem de coração ao seu irmão, às pessoas. Nós, você e eu, não temos o direito de sonegar o perdão, eu insisto nisso. Entenda, nós não perdoamos. Nós, não perdoando, nós sofremos. Entenda, nós não perdoamos para sermos perdoados. Nós devemos perdoar porque nós já fomos perdoados em Cristo. Para concluir essa nossa fala, essa nossa mensagem, esse resumo, a pessoa que não libera perdão está prejudicando a ela mesma. E muitas vezes não percebe isso. A pessoa que não libera perdão, que se recusa a perdoar seu próximo, está destruindo a mesma ponte pela qual ela precisa passar. Por isso a afirmação, o perdão é a faxina da alma. Faxina, quando você olha para a situação e percebe a necessidade de limpeza, de organização. É assim, o perdão, ele coloca as coisas no lugar. Quando você guarda mágoa no coração, você acaba convivendo com a pessoa que você menos gostaria 24 horas por dia. Essa pessoa domina você, essa pessoa não sai dos seus pensamentos, essa pessoa domina as suas emoções, essa pessoa domina os seus pensamentos. Você chega cansado em casa, você vai descansar lá no sofá e essa pessoa se deita do seu lado.
Essa pessoa se transforma no seu maior pesadelo. Você vai dormir, essa pessoa vai junto. Você sai de férias, essa pessoa vai junto. Tá bom, pastor, tá bom, eu já entendi, eu preciso perdoar para o meu bem. Eu vou perdoar sim, essa é a atitude que nós precisamos tomar, a decisão. Porque quando Jesus nos informa que devemos perdoar 70 vezes 7, isso dá 49, ou melhor, 490, isso é uma hipérbole, nós chamamos isso em teologia de uma afirmação exagerada. A ideia é aqui desenvolvida da seguinte forma: você precisa perdoar, mas sem limites. Quantas vezes forem necessárias. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz 70 vezes 7. O que Jesus está afirmando para nós, o que Deus está nos informando é que os nossos pecados todos já foram perdoados em Cristo até o final da nossa vida. Se você já se entregou, se você já consagrou a sua vida ao Senhor. Porque Deus diz assim na sua palavra: dos seus pecados eu não me lembro mais. Ou seja, os meus pecados que passaram foram perdoados em Cristo. E os que vão acontecer ainda, até o final da minha vida, já foram perdoados em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo, de hoje em diante, vai me convencer, vai fazer com que eu me arrependa, que eu me volte ao Senhor e peça perdão pelas minhas faltas, pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelas minhas omissões, pelos meus atos. Entenda? Todos os nossos pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Todos os pecados que nós cometermos até o final das nossas vidas. Isso não é um sinal verde para que a gente continue pecando. Pelo contrário, é um alerta. Porque o Espírito Santo é quem nos convence, é quem nos chama atenção, é quem proporciona em nós arrependimento. Se amanhã você pecar, o Espírito Santo vai convidar você ao arrependimento. Você se volta novamente para Deus arrependido, porque Deus é rico em misericórdia. Entenda, perdoar não significa esquecer, mas lembrar. Lembrar, mas sem sentir dor. No verso 35, o Senhor Jesus nos informa como nós devemos perdoar. Perdoar de coração, sendo sinceros. Somente o perdão restabelece os relacionamentos. Somente o perdão proporciona comunhão com Deus e com o próximo. O apóstolo Paulo entendeu isso. E inspirado aqui pelo Espírito Santo, ele instrui a igreja. E essa palavra é para nós, irmãos e irmãs em Cristo. Ele disse assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, sofrendo a maior injustiça, pregado naquela cruz, olhou e rogou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu espero que você tome uma decisão hoje. Eu espero que você tenha uma atitude hoje, de coração, aí onde você está, diante do Senhor. Isso é muito pessoal. Isso é entre nós e Deus. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao próximo. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Isso vai fazer com que o nosso corpo deixe de doer. A falta de perdão, a ausência de perdão, muitas vezes é a causa das nossas enfermidades. Muitas vezes. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus tenha misericórdia de nós e derrame mais e mais vezes, abundantemente, da sua graça sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Recebam a bênção. Que a graça, a maravilhosa graça de Deus, o amor do Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre o seu trabalho, seja sobre todos os seus. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Uma boa semana. Deus os abençoe. Abraços.